Comendo mais igreja que a paz do Senhor. Nosso querido irmão, o presbítero, já orou. Então vamos receber essa oração. Hoje é dia de estudo. Primeira vez que eu dando estudo aqui nessa igreja, pela graça de Deus. Eu sou sempre palestrante, ministrante, pregador. E eu estou num desafio com vocês que quando eu dava aula antigamente, eu dava aula na nossa igreja, que é a antiga Igreja Batista Independente. Isso faz mais de 15 anos, bem mais de 15 anos, 20 anos. E na clínica de recuperação, onde foi a minha doutrina ali. Ali eu aprendi bastante. Ali eu tinha que ler a palavra do Senhor, é o que nós vamos fazer hoje, e estudar e ensinar. E ali é onde há crescimento. A graça de Deus. Aleluia. A palavra diz: crescei na graça e no conhecimento. Vamos hoje ministrar sobre Efésios. Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios. No capítulo 1. Então nós vamos discernir sobre o tema do nosso estudo de hoje: a nossa identidade em Cristo. Você tem identidade por acaso? Todos nós temos aí um RG, né? Mas qual é a sua identidade em Cristo? É isso que nós vamos hoje descobrir. Quem é você no reino de Deus? Efésios capítulo 1. Aleluia. No versículo 7. Ele diz assim: em quem temos redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que Ele nos fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. E descobrimos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que tinha proposto em si mesmo, de tornar a congregar todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Aleluia. Tanto os que estão no céu, como os que estão na terra, até em Cristo. Nele, digo, e quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da própria vontade. Até aí. Já foi orado, mas vamos orar mais. Quanto mais oração, mais oração. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, obrigado por estar aqui neste momento para louvar e adorar o Teu nome, Senhor. Para conhecermos mais de Ti, Senhor. Fala conosco nesta noite. Usa Teu servo como canal de bênção. Abençoa cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor. Cada familiar, cada família representada. Abençoa os que estão assistindo esta live. Em nome de Jesus Cristo. Pela glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem podemos assentar. Aleluia! Como eu estava dizendo, o estudo hoje é sobre quem é você. Quem era você e quem é você hoje que está na casa de Deus, que está na palavra do Senhor. Pare, irmãos, e pense. Quantas lutas e quantas batalhas você passaram. Há poucos tempos nós passamos uma pandemia. Há uns 2 anos, 3 anos atrás. Você lutou, você venceu. Por quê? Não foi pela tua vontade mesmo, não foi só pela tua força. Porque foi vontade permissível de Deus você estar aqui hoje ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo a graça e conhecendo mais a palavra de Deus. É isso que diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus aqui diz que todas as coisas são feitas com um plano de decisão de Deus, como eu estou falando, de acordo à sua vontade, com aquilo que havia sido resolvido desde o princípio, que Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união em Cristo. Quando eu estava estudando, lendo esses textos, para ver o que eu ia ministrar e falar para vocês, Deus me deu essa mensagem para vocês
para que vocês entendam cada vez a graça de Deus, a realidade da nossa vida cristã. Aleluia! Uma nova criação. Você é uma nova criatura. Aleluia! Como diz, aleluia. Em 2 Coríntios 5,17, eis que tudo se fez novo, nova criatura é. Você, irmã, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas como assim, pastor? Primeiro passo, você está aqui hoje na casa de Deus. Segundo passo, você ouviu a palavra de Deus e aceitou a palavra e está ouvindo hoje, pela graça de Deus. Terceiro passo, você deixou o seu lar, a sua casa, o seu conforto, o seu bem-estar, para estar hoje uma noite de frio, para sentir o calor do Espírito Santo de Deus. É isso que você está hoje aqui, para ouvir e crescer cada vez mais. Aleluia. No Novo Testamento, nós apresenta a realidade da identidade de Cristo. Aleluia. Como hoje também é apenas um capítulo de Efésios, vamos entrar, aleluia, na nossa vida. A união do Senhor Jesus Cristo, o tema pretendido. Eu espero que o Senhor, que essa palavra glorifique e dirija diretamente a você, e que você entenda cada vez mais quem é Cristo e quem é você. Quem é você hoje no reino de Deus? Qual é a sua identidade? A identidade é um conjunto de características que definem pessoas e distinguem semelhantes. Que envolve, às vezes, características fisiológicas. Cor, pele, rosto alto, magro, baixo. São características. Mas eu pergunto, qual a sua característica no reino de Deus? Você hoje está ouvindo a palavra de Deus. Talvez há algum tempo você ouviu quando você aceitou Jesus, ou quando ouviu falar dele, mas você quer nem aquela palavra, perguntando, quem é esse homem das mãos curadas? Quem é esse Jesus que salva? Quem é esse Jesus que liberta? Quem é esse Jesus que cura? É esse mesmo Jesus que está aqui hoje para dizer que para você, que para Deus nada é impossível. É esse mesmo Deus. Aleluia. E todo louvor seja a Ele. O Pai nosso Jesus Cristo, em Efésios, capítulo 1 ou 3, diz, sendo assim, por estarmos em Cristo, nos tornamos novas criaturas. Embora se pareça fisicamente com aquela que éramos anteriormente, aleluia, interiormente seremos completamente novos. Assim diz a Escritura. Eis que tudo se fez novo. Quem era você antes de conhecer a Cristo? Quem é você hoje, estando na casa de Deus? Eu me lembro de mim, quem eu era antes de conhecer a Cristo. Eu andava no mundo de fantasias, de ilusões. Era magro, pesava com uns 30 quilos, os olhos tudo esbugalhado, bebendo, fumando, pensando que estava bem, pensando que era o caminho certo, e cada vez mais se afastando do caminho de Deus. Mas eu digo para você, igreja, quando Deus tem um plano na sua vida, quando Deus tem um objetivo na sua vida, como hoje, o objetivo e o plano de Deus é para que você ouça essa palavra, é para que você retenha essa palavra e tome posse da bênção dele. E para que você chegue no seu lar e diga assim, o pastor falou comigo. Não foi o pastor, foi o Espírito Santo de Deus que está falando com você. Eu digo assim, mas que linda palavra. Então receba ela e diga assim, Senhor, eu agradeço por ouvir hoje e vou servir a Ti de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. Aleluia. Essa é a nossa identidade. A palavra diz assim, essa nossa identidade desenvolverá para cada dia mais semelhantes a Jesus. Cada dia mais nós estamos sendo semelhantes a Deus, semelhantes a Jesus Cristo. Mas pastor, como é que você é semelhante a Deus? Como é que você é semelhante a Cristo? A palavra diz que vós sois a imagem e a semelhança do Senhor. Você foi criado à imagem dele. Fui lá em Gênesis capítulo 1, no começo, no início, diz, façamos o homem a nossa, o quê? Imagem. Tudo que você tem, tudo que você é a imagem de Deus. E você tem que saber que você é o templo do Espírito Santo. Então, igreja, irmão, cuide desse templo. Cuida dele.
Como eu disse, no passado eu não cuidei, mas tive tempo de consertar e ter um corpo, aleluia, para a graça, para a glória de Deus. Aleluia. Tanto faz você hoje, sendo alto e baixo, negro, pardo, lado, tanto faz. O importante é o que está dentro de você. O importante é o Espírito Santo estar em você. É você olhar e dizer e olhar para o espelho: eu sou de Jesus Cristo. Aleluia, a minha família de Jesus Cristo. E você poder dizer, aleluia, para todos que estão ao seu redor, no seu lar, na sua casa, dizendo assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem acredita nisso aí? Levante a mão. Todos têm a família servindo ao Senhor? Eu não tenho. Eu não tenho, mas eu estou orando a Deus. Porque eu sei que cada dia que nós orarmos, cada dia que nós intercedemos, o Espírito Santo alcança cada familiar seu, cada irmão, cada irmã, primo, esposo, marido, filhos. A palavra de Deus alcança, o Espírito Santo alcança. É no momento que você começa a orar, no momento que começa a interceder, pode ter certeza, um dia Ele vai estar junto contigo. Um dia Ele vai estar sentado ao seu lado, louvando e adorando a Deus, dizendo glória a Deus. Mas isso é difícil, né? Quem falou que é difícil? Para Deus nada é impossível. Eu chamava os crentes de louco. Não gostava de crente. Tinha raiva de crente. E nasci num berço evangélico, tudo contra as palavras. Mas quando Deus escolhe igreja, Deus escolheu você. Quando Deus chama, Deus chamou você. Pode ter certeza, você é graça. Você é os brincos, os olhos de Deus. Deus ama você, irmão. Deus ama você, irmão, de uma maneira incondicional. Não importa o que você fez, não importa o que você era, importa é hoje você está aqui na casa de Deus. Hoje você está ouvindo a palavra do Senhor. A nossa identidade é essa. É crescermos na verdade, que cada dia nos aperfeiçoamos na fé, na maturidade em Cristo. Aleluia! Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Que é o que nós estamos falando. A nossa identidade, nos primeiros versos de Efésios, diz assim: aprofundamente a união de Cristo, nos primeiros versículos. A união de Jesus Cristo em você. Quem é você? Aleluia. Aquilo que somos em Cristo, não podemos ainda, cada vez mais, vejamos, exaltamos isso, e a Bíblia diz, a respeito, pela fé da palavra de Deus, devemos viver à luz da revelação. Como assim, pastor? Deus se revela para você, cada momento, como neste momento eu estou falando, da luz de Cristo. No momento que às vezes você está passando por uma luta, uma dificuldade, a quem você recorre? Você recorre a Jesus. Você recorre a Deus, fala: Deus, salva-me. Deus, cura-me. Deus, aleluia, abençoa a minha família. Abençoa meus filhos, abençoa minhas filhas. Você sabe a quem recorrer no momento de situação. Você pode ter certeza, irmãos, até quem é ateu, que diz que Deus não existe, que não acredita em Deus, não acredita em Jesus Cristo, no momento de dor, no momento de situação difícil, no hospital, o médico falando para você: você não tem mais chance. É impossível você ficar com essa enfermidade, está te levando à morte e não tem como você sobreviver mais. O próprio ateu deixar chegar no momento que ele vai se virar para o canto, fazendo que nem o rei Ezequias, ele virou para o canto, quando ele estava sendo condenado à morte. Então vai chegar esse momento que esse ateu vai dizer assim: Senhor Deus, salva-me. Senhor Deus, cura-me. Você lembrou de Deus? O ateu conheceu o poder e a graça. E a graça de Deus cura. E a graça de Deus salva. E a graça de Deus liberta. E a graça de Deus transforma. E a graça de Deus restaura. E a graça de Deus institui. Quantas coisas que a graça de Deus faz em nossas vidas. A graça diz que é um favor imerecido, nós não merecemos, mas Deus amou o mundo, do quê? De tal maneira que deu seu único filho.
para quem todo aquele que nele crê. Quem crê em Jesus Cristo? Não pereça, mas o quê? Tenha a vida eterna. É isso que nós estamos falando sobre a graça, sobre a semelhança, sobre a identidade em Cristo. Quem é você em Cristo Jesus? Por sermos abençoados, diz a palavra, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Efésios 1:3. E diz, por nossa união com Cristo somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Isso significa que todo o fluxo de bênção, resultantes, aleluia, do pacto, da graça, como eu falei agora, como disse, do pacto da graça, das promessas de Deus, foi dado gratuitamente para os cristãos. Entenda, irmãos, que a linguagem bíblica, bênção, não diz a respeito de dinheiro. Muitos pensam que bênção é ser próximo, é ser dinheiro. Bênção pensa que é ser fama, é sucesso. Não. Muitos pensam que bênção é reconhecer. Bênção, irmãos, é o antônimo, é o contrário da maldição. Você é bênção, que Deus te abençoe. A maldição pode vir sobre a sua vida. A palavra nos diz assim, quem que você quer ser? Qual que você escolhe? Eu pergunto para você, o que você escolhe hoje? Deuteronômio 28 pergunta, você escolhe bênção ou você escolhe maldição? Deus dá simplesmente uma chance. Ele faz uma pergunta, ele dá uma oportunidade sempre de você escolher. Ou você quer bênção na tua vida? Então siga o meu caminho, ouça minhas palavras, aleluia, estude a palavra de Deus, aleluia, ouça os mandamentos, cumpra a vontade do Senhor. Você quer maldição? É você fazer tudo ao contrário que está na palavra do Senhor. Daí eu pergunto, pastor, minha vida está dando tudo errado. Estou formando enfermidade na casa, meu filho está afastado do caminho de Deus, está no vício, a minha filha está se prostituindo, está tudo virado, meu emprego está bagunçado. Deus se pergunta, mas está tudo virado, não sei por quê. Eu sei por quê? Vai perguntar para o pastor por quê? Fale com Deus. Deus sabe por quê. Você escolheu o caminho. Existem dois caminhos, a bênção ou a maldição. Ou Jesus Cristo, a salvação ou o inferno. Qual caminho devo seguir? Apóstolo Paulo fala sempre assim, prossigo para onde? Para o alvo. O alvo. Qual que é o alvo? O alvo é Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui para ouvir Jesus Cristo falar, aprender dele. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo, para que a tua vida vá bem. A Bíblia nos diz sobre isso aí, a Bíblia nos fala sobre isso. Como diz, o homem no estado do pecado é amaldiçoado. É a palavra de Deus que nos diz. Por sua desobediência e obstinação, tendo saúde, dinheiro, fama, ele está debaixo do estigma do pecado e será condenado, caso não se arrependa e creia em Cristo. Também você pode ser muito rico e bem-sucedido, desde que você esteja na palavra, desde que você esteja em Cristo, desde que tudo se fez novo. Nova o quê? Criatura em Cristo Jesus. Nova criatura. A palavra nos diz assim, mas o cristão pode sofrer privações, doenças, sofrimento, mas o quê? Mas ele é abençoado. Você, irmão, nós passamos por lutas, é verdade. Passamos por desgraça, é verdade. Passamos por enfermidades, é verdade. Mas não somos abençoados, nós somos mais que vencedores. Nós passamos, lutamos e vencemos. Pastor, eu não acredito. Não acredita em mim? Eu fui curado de uma cirrose hepática, de uma enfermidade grave, um câncer. Foi vontade permissível de Deus. Para Deus nada é impossível. Não tem cura. Vai morrer. Quem falou que vai morrer?
Quem fala é Deus. Quem fala é Jesus Cristo. Por isso que eu falei no comecinho. Preste atenção. Você está aqui pela graça de Deus. Passando-se quase 2 anos, né, da pandemia. Covid-1, Covid-2, Covid-3, H1N1 e muitas pestes perniciosas veio sobre a face da terra. Veio sobre você, levou entes queridos, levou pessoas que nós amávamos, mas parou para pensar, irmão? Parou para pensar, irmã? Por que você está vivo? Você passou por essa dificuldade, né? Mas você lutou e venceu. Mas você, não, eu venci. Você não venceu. Foi Jesus Cristo que salvou você. Foi pelo sangue dele derramado na cruz porque você está aqui. Porque ele amou você primeiro. E que ama você de uma maneira incondicional. Que não importa o que você fez. Não importa o que você era. Importa quem você é hoje. A identidade de Cristo. Hoje você pode ser chamado de filho. Hoje você pode ser chamado de filha de Deus. Aleluia! Essa é a nossa nova identidade. Mas o cristão, aleluia, porque está unido a Deus, reconciliado com Ele, vivendo parcialmente a vida eterna, enquanto aguarda a vinda de Cristo, futura consumação. Nesse estado bem-aventurado, o cristão é herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo, como eu falei. Participando também das promessas que Ele fez ao seu povo. Para sermos abençoados, não tememos maldições. Quem tem medo de maldição? Não tememos medo de maldições, feitiçarias, superstições tolas. Feitiçarias, bruxarias, superstições tolas. Amanhã é sexta-feira, o quê? 13? Dia do azar? Todo mundo fala. Azar por quê? Se tudo é de Deus e foi Ele que fez. É dia da sorte de Deus, de Deus. Você está vivo nesse dia, você está aí louvando a Deus. Feiticeiros e bruxos, a palavra diz lá, olha Deus, em Apocalipse 22, 21, diz assim, os feiticeiros, os idólatras, os fornicadores, e todos que estão neste caminho, não entrará no reino dos céus. Mas como, pastor? Deus não é o Deus da graça? Sim. Se essa pessoa não se arrepender, e Deus dá chance, não vai entrar no reino dos céus. A graça é um favor imerecido. A graça é você se arrepender e entregar sua vida a Cristo. Não é só entregar, eu entreguei minha vida hoje, não preciso mais ir na igreja. Entreguei minha vida hoje, não preciso, eu escuto pelo rádio, eu vejo pela televisão. Irmãos, a bênção de Deus está na casa do Senhor. Mas como assim? Nós não somos o templo do Espírito Santo? Amém. A palavra, duvido que alguém me discorde, a palavra é esta, a Bíblia. Que nos diz que nós somos templo do Espírito Santo, certo? Jesus Cristo era Deus, é Deus. Ele ia na casa do Senhor, ele ia na sinagoga, certo? Não para aprender, não, para ensinar. Se ele era Deus, por que ele ia na casa dele? Se era dele, para dar exemplo, que se você quer bênção, se você quer salvação, libertação, transformação, restauração, restituição, é na casa de Deus. É aqui que você recebe a tua graça. Aqui, mas eu fui liberto lá, certo? Foi vontade permissiva de Deus. Não vou ficar na casa, não preciso sair. Devemos congregar. Devemos estar unidos. Um só corpo. Pai, Filho e Espírito Santo têm que estar sempre ao seu lado, sempre junto, unido. Quer tua bênção? Siga os mandamentos. Aqui diz assim, para sermos abençoados. Quer ser bênção? Senhor,
me dá, ele dá. A palavra diz, se pedis, darei, te darei em dobro. Se pedir, dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada e transbordante. Mas, primeiro, antes de Deus dar e te abençoar, Ele esquadrinha o seu coração. Como é que está a sua vida aí? Está firmado na rocha de Jesus Cristo? Eu vou no culto lá, na terça, na quinta, eu vou no domingo só. Acho que só vou na Santa Ceia, não preciso ir nos outros dias. Eu vou só no dia lá, já tá bom. Irmãos, como eu falei, como vocês são vencedores, vocês são guerreiros e guerreiras. E hoje está frio, né? E você veio hoje para ouvir esta palavra e sair cheio da graça de Deus. Deus está sondando o vosso coração. Você deixou tudo. Você escolheu a melhor parte. Marta e Maria estavam junto. Ela escolheu a melhor parte. Estar ao lado de quem? De Cristo. Aleluia. Para ser abençoado. Mesmo diz a palavra do Senhor. O cristão não tem medo de sexta-feira 13. De quebras. Quebra de espelho. De trabalhos religiosos feitos contra a sua vida. Contra o povo de Deus. Contra o povo de Deus. Não há encantamento. Não é o pastor que está falando, não. É a Bíblia, em Números 23. Aleluia. No versículo 4, a parte, nós estamos no estudo, sobre identidade. Em Cristo somos o quê? Escolhidos. Mesmo antes de criar o mundo, Deus antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos sem culpa diante dele. Você foi escolhido no ventre, antes de criar o mundo, sem tudo. Você é a imagem e semelhança de Deus. Mas o pastor, eu sou feio. Quem falou que você é feio? Para você é os olhos, os brincos do Senhor. Aleluia. Não importa, gordo, preto, magro, branco. Deus ama incondicionalmente você da maneira que você é, do jeito que você é. Mas tem uma coisa: Ele transforma a sua vida, Ele restaura a sua vida, Ele restitui a sua vida. Aleluia. Em profundo, diz assim, é um profundo contraste com o antigo estado de alinhação espiritual. E agora somos escolhidos, aleluia, para louvor e honra e glória dele, de Deus. Essa escolha divina é a base da revelação bíblica, aleluia, reconhecido como doutrina distintiva da igreja reformada. É a fonte da qual se emana o estímulo das segundas escrituras. Segundo as escrituras, fomos escolhidos para sermos santos e sem culpa. Aleluia! Quanto mais aceitamos a verdade da nossa eleição e mais abraçamos as características da nossa identidade, mais motivamos para buscarmos a vitória contra o pecado e a nossa santificação espiritual. Quanto mais você sabe que você é servo, que você é bênção, você está na casa de Deus, mais você busca o Senhor. Mas como assim, pastor? Você está aí hoje? Hoje você está na casa de Deus buscando ao Senhor. E pode ter certeza, irmão, quando você sair daqui, Jesus Cristo vai contigo. Quando você chegar na tua casa, irmã, Ele já está lá na frente, abrindo as portas, quebrando as barreiras, quebrando as correntes. Ele vai na frente. Aleluia. Esta é a realidade. Glória a Deus. Se buscarmos a vitória contra o pecado. Por isso você é escolhido. Essa realidade, inconstâncias, possíveis inconstâncias, dos possíveis fracassos cristãos. Quem diz que nós não vamos ter derrotas? Nós temos derrotas. Eu tive muitas derrotas. Planos que pensava que ia dar certo, mas não estavam no caminho de Deus. Deus permite muitas derrotas para que você cresça,
Cresça na graça e não desista do seu objetivo. É você lutar, é você buscar de todo o seu coração, buscar de todo o sentimento. Não deu certo. Não deu certo hoje, mas amanhã dá certo. É você crer. Aí que vem aquela palavra. Aí que entra a palavra. Tudo é possível. Tudo é possível naquele que... Mas não deu certo. Não deu certo hoje, mas amanhã dá. Mas Deus prometeu, e até agora eu fiz campanha, 7 semanas, 7 elos, 15 anos, 3 meses e não recebi a bênção. Então, do mesmo jeito, quem falou que você nunca recebeu a bênção, irmã? Irmão, quem falou que você nunca recebeu a bênção? Como eu falei no início, você foi abençoado. Passou por lutas, dificuldades, passou por pandemias, enfermidades graves. Você está aí viva, você recebeu a bênção de Deus. Deus te guardou, Deus te salvou, Deus te curou, Deus te restaurou, Deus colocou a mão do Senhor sobre a sua vida. Quem falou que você não recebeu bênção? Você é uma bênção, você está aí, está vivo. Você, puxa vida, quase que eu morri. Quase, você não morreu, porque Deus estava com você. Deus estava contigo. Aleluia. Diz a palavra do Senhor. Essa é a realidade. Dos possíveis fracassos dos cristãos maduros, sabem que a jornada cristã envolve altos e baixos. Às vezes nós estamos lá em cima, está tudo bem, outro dia está dando as coisas erradas. Hoje chegou meu filho lá. Meu filho de manhã, eu já estava de folga, de manhã veio almoçar com nós, ele almoça na nossa casa para ir trabalhar, estava alegre, estava feliz, né? Chegou à tarde, por que essa cara fez? Pai, deu tudo errado, você. Tá tudo deu errado hoje. Nem todos os dias as coisas dão como a gente quer. Deus permite, escute bem, Deus permite as lutas. Deus permite as lutas. Deus permite as coisas dão errada, porque não é da maneira que você quer, é da maneira dele, é para que você busque mais a ele. Buscai o Senhor enquanto é tempo, buscai o Senhor enquanto você pode achar, é no tempo dele, na hora dele, é ele que controla todas as coisas. E se não deu certo naquele momento, naquela hora, porque foi vontade dele, porque Deus está preparando coisa melhor para você. Uma hora a porta vai se abrir. Vai se abrir. Mas estou orando faz tempo. Vai se abrir. A palavra diz: creia. Tudo é possível naquele que crê. Crê. Como diz assim, nessas horas onde parece que somos projetos frustrados. Recordação da realidade, da eleição, acende novas chamas, esperança em nosso coração. Afinal, quem Deus escolhe, está escolhido. E se Ele nos escolheu, Ele nos conduzirá até o triunfo, até o fim das nossas escolhas. Podem se frustrar, mas as escolhas de Deus não se frustrarão. Não tem uma música aí? Tem uma música. A irmã que louva, não se frustrará. Eu não tenho voz para cantar, mas é assim. Não se frustrarão. Aí, ninguém impedirá. Os planos de Deus. É o que nós estamos estudando. Ninguém impedirá os planos de Deus. Não se frustrarão. Você pode ficar, puxa vida, meu Deus, e agora? E agora? Entrega nas mãos de Deus. Eu me lembro, meu pastor vai estar assistindo, vai ser uma live ao vivo, o pastor Edivaldo, meu primeiro pastor, e onde eu desci as águas do batismo, ele falou, eu era missionário da igreja, depois eu fiz todos os cursos, me formei em teologia, estudei, e fiz mais os cursos de obreiro aprovado, obreiro determinado, obreiro de tudo que é tipo. Todos os cursos que tinha na igreja eu fiz. Daí
Então, eu me formei em todos os cursos, trabalhei um dia na reunião de líderes. Estavam todos os pastores, todos os bacharéis juntos, e todos já tinham sido consagrados a presbítero, evangelistas e pastores. E eu já estava ministrando a palavra na cidade inteira de Ponta Grossa. E todo mundo me chamava de pastor. E eu falei assim, eu não sou pastor. Mas o que você é na igreja? Eu sou um servo. Sou um servo, eu sou missionário. Sou missionário. Ah, você não tem título? Título não salva. O que salva é Jesus Cristo. Mas o homem sempre quer ter um título, né? Quer ser reconhecido. O homem quer ser reconhecido. Deus te conhece. Eu estava triste lá. Deu um dia. Eu cheguei, pastor, quando que eu vou ser consagrado? Pastor, já fiz tudo. Estou dando aula, dando estudo, pregando tudo, que a parte dele para fora. Ele olhou, uma serenidade assim, bem quieto. Filho, calma, é o tempo de Deus. O tempo de Deus dirá. Eu falei, quase que eu briguei com ele. Mas que já passou o tempo. Não é o nosso tempo, igreja. É o tempo de Deus. Ele sabe de todas as coisas. No momento certo, na hora certa, os planos, como diz a música, não se frustrarão. Passou anos depois, eu logo fui consagrado. Mas não é a nossa vontade. Deus escreve, aleluia. Nós vivemos no Cronos. Deus vive no Kairos. É o tempo dele. Eu quero para hoje. Senhor, me dá. Eu quero agora. Eu quero a bênção. Eu quero a cura. Eu quero já. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor faz. Ele pode. Ele faz. Ele transforma. Sim. Mas é no tempo e na hora. Se Ele quiser te curar neste momento, Ele te cura. Se Ele quiser abrir a porta que está fechada agora, Ele vai abrir essa porta. Se Ele quiser salvar a tua família, Ele salva neste momento. Mas não é o nosso tempo. É tudo para a glória de Deus. Não é para a sua glória, irmã. É para a glória dele. Todas as coisas são para Ele e tudo é dele. Nessas horas, como diz aqui ele está falando no cristão. Envolvem momentos altos e baixos. Nessas horas onde parece que somos projetos frustrados. A recordação da realidade, da eleição, acende as novas chamas de esperança em nosso coração. Afinal, quem Deus escolhe, está escolhido, esse Ele escolheu, aleluia. Ele nos conduzirá em triunfo até o fim, aleluia. Nossas escolhas podem se frustrar, mas as escolhas de Deus nunca se frustrarão. É a verdade. Ele nos predestinou para si. A eleição da precipitação, a eleição do respeito à soberania. Aleluia. No mundo aonde para andarmos em Cristo, a sua misericórdia, a graça salvadora, a precisação do plano divino. Aleluia. Para dar cabo da eleição, a Escritura afirma que aqueles que de antemão os conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Romanos 8:28. Na eleição, Deus escolheu você para a predestinação. Ele foi ao seu encontro. A eleição é a escolha, a predestinação é um plano. Deus escolheu você, não é eu que estou falando, não é o pastor, é Deus. Mas para que Deus escolheu? Deus escolheu você para a honra e a glória dele. Aleluia! Como parte da precisação somos escolhidos. Como teremos aqui nos consolar? Como teremos, aleluia, abordamos projetos, sonhos, paixões, mistérios que Deus assemelha a tudo. A Bíblia garante que o plano de Deus se cumprirá do jeito que Ele determinou e nos fará parte, aleluia, desse grande plano. A Bíblia fala. Aqui está a verdade.
Como diz, conhecereis a verdade vos libertará. É um livro que tentaram destruir. Milhões estão tentando, devolver milhões e milhões de anos, estão tentando mudar agora. Diz que essa Bíblia está desatualizada. Eu nunca vi um livro mais atual na face da terra. E você pode abrir. Se você precisa de saúde, você lê a palavra de Deus. Se está precisando de um consolo, leia a palavra de Deus. Está passando por enfermidade, leia a palavra de Deus. Está aqui. Estou passando por luta. Está aqui o segredo. Deus resolve todas as situações. Está passando por dificuldade, está na palavra. Deus transforma, Deus restaura. Estou passando por uma enfermidade grave, Deus mostra a cura. Então, o livro universal. Tudo que você precisar está na palavra do Senhor. E muitas coisas que estão aqui ainda hão de acontecer. Ou vão. Então, o livro atualizado. E muitas coisas aconteceram 1500 anos atrás, ou antes de Cristo, estão acontecendo nos dias de hoje. É uma concordância entre Gênesis e Apocalipse. Do princípio ao fim. Ali diz em Apocalipse, eu sou o Alfa, o Ômega, eu sou o princípio e o fim. Todas as coisas são dele e para ele são todas as coisas. Pode ter certeza, irmã, quando você lê a palavra do Senhor, Deus está falando contigo em tudo que você precisar. Eu não entendo o que diz a palavra. Peça para Deus discernimento. Ou peça para o pastor, para o irmãozinho, presbítero, evangelista da igreja, que ele vai te ensinar. Aleluia, diz a palavra. Em Cristo. Por isso, Cristo vive seguro, sem se preocupar, uma vez que Cristo consumou a sua obra na cruz, todos os nossos esforços, aleluia, gerenciados, não merecemos a salvação, mas crescemos em nossa comunhão com aquele que nos salvou. Uma vez por todas, essa liberdade nos dá recursos necessários para sermos responsáveis, maduros, movidos ao serviço, não por medo do inferno, mas pela gratidão, pela salvação imerecida que Ele nos deu por você. É livre pelo sangue carmesim, pelo sangue precioso derramado na cruz. Você está vivo hoje. Ele diz, pelas suas feridas nós somos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos curados. O sangue, aleluia, vertido na cruz, é para que você seja salvo, seja transformado, restaurado. Deus pagou um preço alto por você, irmão. Por isso você está aqui hoje. E um dia nós vamos estar todos juntos. Lá em cima. Lá na grande reunião. Na grande mesa. A grande ceia. Onde vai estar uma grande ceia? Onde você vai ver Pedro, Tiago, João, Davi. Você vai ver todos olhar assim, mas eu estou aqui, ao lado. Como Jesus diz assim, vinde a mim. Você vai estar na grande ceia, sentado ao lado de Jesus. Você vai estar, é só você crer. Aí vem a palavra, tudo é possível naquele que quer. Continuando a ser servo do Senhor, continuando a ser fiel ao Senhor, continuando buscando ao Senhor. Busque o Senhor enquanto é tempo. Aleluia. Em Cristo, aleluia, somos perdoados. Por isso o crente vive seguro, sem se preocupar com a condenação, uma vez que Cristo consumou a sua obra na cruz. Sendo assim, todos nossos esforços são direcionados não para merecermos a salvação, mas para crescermos em nossa comunhão com aquele que nos salvou, uma vez por todas, a liberdade que nos deu o recurso necessário para sermos maduros, movidos, cristãos, não medo do inferno, mas pela gratidão, aleluia, da salvação imerecida. Você é livre, você não está preso, não, nas marras do diabo, de Satanás. Com o resultado disso, da morte na cruz, o Senhor Jesus perdoou todos os nossos pecados.
Por isso, somos perdoados. Isso significa que não iremos mais, glória a Deus, ou que não devemos mais tratar com seriedade fracassos pontuais. Significa que o sangue vertido na cruz se fez propiciação para podermos estar na presença de Deus, seguro, sem medo, sem alteração ou condenação. Aleluia. Quem aceitou Jesus aqui como único Senhor Salvador? Levante a mão. Todos são servos de Deus? Desceram as águas do batismo? São filhos, servos de Deus. Glória a Deus. Confirmando a palavra do Senhor. Crente fiel. Fiel até a morte. Aleluia. Diz a palavra do Senhor. Em Cristo nós somos selados. Você é selado, aleluia, pelas águas do batismo. Você desceu as águas, aceitou o Senhor como seu único, suficiente, eterno, exclusivo Salvador. Glória a Deus. Eu estou salvo, pastor? Sinto muito dizer, você não está salvo, não. É uma vez salvo, sempre salvo. Se alguém está ensinando essa doutrina, então tem que estudar mais a Bíblia. Uma vez salvo, sempre salvo. Muitos servos do Senhor desviaram do caminho do Senhor. Perderam a bênção, perderam a graça e morreram sem a salvação. Tem muitos aqui na Bíblia que morreram sem a graça de Deus. Tinha pessoas escolhidas do Senhor, que serviam ao Senhor, perderam a bênção. Perderam a salvação. Judas. Alguns exemplos. Sansão, homem cheio do Espírito Santo, cheio da graça, perdeu a graça. Só que no último momento ele se arrependeu e Deus abençoou ele. Mas não está? Uma vez salvo, sempre salvo. Como eu disse, seja fiel. Fiel até, tem uma música, fiel até a morte. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora que Jesus Cristo vai voltar. Não sabemos nem o dia, nem a hora que nós vamos morrer. Então continue firme em Cristo Jesus. Que uma hora, no momento, aleluia, a trombeta vai tocar. E você vai ser chamado, se você estiver na presença de Deus. Se você ser fiel ao Senhor, estiver, aleluia, na graça de Deus até o fim. Você vê muitos crentes que se afastam do caminho. Ainda Deus está dando chance. Você que está assistindo ainda, você pode voltar ainda. Ah, pastor, eu pequei. Fiz muita coisa errada. Eu não tenho vergonha. Deus está te dando a oportunidade de se arrepender. Como diz, vinde a mim, que ele está falando. Todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Deus quer salvar todos. Deus não condena ninguém. A salvação é individual. Se eu pudesse salvar meu irmão, salvar o pastor, eu salvava. Se pudesse salvar a irmã, eu salvava. Salvar minha esposa, toda a minha família, eu salvava. Mas a escolha que nós estamos vendo aqui, a escolha e a identidade é individual. É você com Deus. Fidelidade. Pontos. Fidelidade. Nós estamos encerrando. Glória a Deus. Aleluia. A consciência recorrente é a culpa das coisas serem melhores, as melhores armas do diabo para paralisar as bênçãos. Como sentimos que a força dos nossos pecados, tendemos a desanimar e abandonar o nosso ministério de dedicação ao Senhor. Às vezes, como eu falei, você pecou, errou. Até o pastor erra. Sim. Nós não somos. Somos Jesus Cristo. Nós somos humanos. Nós somos errados desde o princípio. Nós somos pecadores. Mas nós temos a graça de Deus. Nós temos a bênção do Senhor. Na hora de se arrepender dos seus pecados e aceitar o Senhor como Salvador. E não voltar para os seus caminhos mais. Deus sempre está curando, salvando, libertando. É você confessar o seu pecado. Você acredita, irmão, que você fez, você tem vergonha, você que está assistindo, eu pequei, Deus não perdoa. Deus perdoa, seja pecadinho, pecadão, não tem tamanho.
No momento que você confessar ao Senhor, é assim, ó, num piscar de olhos, você já está salvo. Não importa o que você fez, não importa o que você era, você pediu perdão, entregou de novo a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, aceitou, reconciliou com Ele, você está abençoado, você está na graça de Deus. Não importa o que você fez. A palavra diz aqui no começo, coisas velhas se passaram. Tudo você fez novo. Estamos concluindo. Aleluia. Aleluia. Por isso, a consciência do perdão deve ativar os sentidos espirituais para uma devoção profunda. Aleluia. No reino de Deus, uma vida deve ser sempre, aleluia, com méritos, sempre buscando, porque pelo nosso mérito, o nosso mediador é Cristo, porque Ele derramou o seu sangue na cruz. Meus pecados foram pagos, e quando eu falhar, eu buscarei a Ele, e nele acharei perdão. Aleluia. E diz que nem aquela palavra da Bíblia, sacudirei a poeira. Vai olhar. Sacudirei a poeira e continuarei batalhando pela fé. De uma vez que a fé não foi dada. Essa é a força do perdão. Aleluia. E como perdoado, terei humildade, aleluia, para perdoar todos que me feriram, assim cumprir a lei de Cristo. Liberar perdão. Aleluia. Ah, mas ele me pagou, eu não perdoo ele, ela fez isso, ele fez isso. Perdoe. Não precisa você chegar também na frente, você não pode ver essa pessoa, não tem condições de ver quem te magoou, te ofendeu. Ore para essa pessoa e peça perdão a Deus, que uma oração vai de encontro a essa pessoa. Você liberou? Quando se libera o perdão, é tão bom. Deus abre teu coração, Deus abre a tua consciência, você sente um alívio, tira um peso tão grande das suas costas, porque ali diz a palavra, Ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades. Então Ele carregou na cruz. Ele carregou. Quando se entrega tudo nas mãos deles, diz assim o Senhor, essa é a força do perdão, e como perdoado, terei humildade de perdoar a todos em Cristo. E Deus pôs em vocês a marca do proprietário que lhes deu o Espírito Santo, que nele havia prometido. Por fim, Efésios 1 diz, garanto que fomos selados pelo Espírito, para que o dia da redenção, o selo é a marca da propriedade de Deus, colocada em nosso coração. Antes éramos trevas, agora somos luz. Aleluia, glória a Deus. Como luz, antes éramos filhos do diabo, agora somos filhos de Deus. Glória a Deus, né? Aleluia. Esse selo funciona como penhor, que garante que Cristo virá para buscar. Ele pertence, ser selado, desafia, aleluia, a minha noção de pertencimento e propriedade. Agora, nada do que eu tenho é meu. Tudo que você tem não é teu. Aleluia. Nada que eu tenho é meu. E tudo é de Cristo. Não sou, aleluia, não sou Senhor da minha vida, mas tenho o Senhor a quem eu reporto. Busque em sua palavra as orientações que preciso, e pela fé em sua verdade prossigo, sabendo, aleluia, que um dia, glória a Deus, comparecerei perante o tribunal de Cristo, para ser recompensado pela forma como administrei, aleluia, os dons e os talentos que recebi para a vida que Ele deu. Aleluia. A consciência de que somos propriedade de Deus não muda o que somos, a forma de conduzirmos nossa vida, nossos negócios, nossa família, nosso ministério. Você se recorda com frequência de que é a propriedade do Senhor? Com isso você se molda as decisões. Com isso você reforma, reflete a forma como você trata a semelhança. Como você sabe que você é de Cristo, você é de Deus, você trata as pessoas de maneira diferente. Você pode ver, você já diga assim, a paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, irmã. Como vai você? Tudo bem? Como é que